Vamos lá, pastor Kels. Glória a Deus. Amém, não? Amém. Se você der um abraço no teu irmão, vai suar mais ainda, não? Não, fica quietinho. Vira pro teu irmão assim, mas você está suado, hein? Não. Pode querer que Deus mande uma chuvinha gostosa, sabe? Um ventinho fresquinho, gostoso. Eu queria que o Jefferson viesse aqui à frente, o Jefferson e a Sara. Pode vir, Sara. Minha neta chama Sara também. Quem sabe ela vai casar com um missionário também. O Jefferson é um missionário de Asas de Socorro. Ele vai explicar o que é Asas de Socorro, né, Jefferson? De alguns anos, algumas pessoas da igreja, a igreja de vez em quando dá alguma oferta para ele. Mas eu queria que você visse esse programa que existe. E esse programa também é um programa que você pode... Quem é profissional liberal? Não sei ainda se existe esse programa lá. Vai existir. Se você é profissional de saúde, principalmente, né? Você pode doar as suas férias, indo até aldeias e comunidades ribeirinhas e tudo mais, e poder se dedicar ao Senhor lá, ser usado por Deus, abençoar as pessoas. Mas ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele vai ter um tempo aqui para passar um vídeo e agradecer a igreja e passar aí a experiência, um pouco da experiência que tem tido. Boa noite, graças a paz. Amém? Um grande prazer e alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, rever velhos amigos. Me sinto em casa aqui com vocês. Muito obrigado, pastor, por ter essa oportunidade. Quero ser bem rápido. Eu e a Sara, a nossa intenção aqui é passar um pequeno relatório do que estamos fazendo na missão de 2013 para cá, que foi a última vez que a gente veio, em 2013, e queremos falar dos planos que a missão tem para nós dois agora em 2015. Então vou falar rapidinho, relatóriozinho, no final vou passar um videozinho mostrando o que a gente vai fazer agora em 2015, se Deus quiser. Então, de 2013 para cá, a Sara tem trabalhado na RH da missão, Ok, então, o pastor pediu. Então, a missão Asas de Socorro é uma missão que trabalha com aviação, levando missionários, pastores, médicos, dentistas e evangelistas para aldeias indígenas e povos ribeirinhos isolados lá no norte, na região amazônica. Então a gente usa o avião porque é o meio de transporte mais rápido e mais seguro, para chegar nesses lugares isolados. Porque muitas aldeias, às vezes o missionário leva uma semana. Eu conversei agora em agosto com um missionário da Novas Tribos, e ele contando a experiência dele, ele leva uma semana no mínimo da cidade mais próxima até a aldeia. Fica uns dias no rio e uns dias de caminhada pela aldeia, pela mata, Então, por isso, a Asas de Socorro existe já há 60 anos, vem fazendo esse trabalho, com a intenção de ajudar as outras missões, ajudar as igrejas a chegarem mais longe e mais rápido e com mais segurança. Porque uma semana em rio e mata não é seguro. Tem onça, cobra, aranha, enfim, vários perigos aí, para o missionário. Então, eu sou piloto e mecânico, a Sara trabalha no RH da missão, e de 2013 para cá, então ela tem feito esse trabalho no RH. E o ano passado a gente teve uma grande alegria, que foi a Sara participar do planejamento e da execução de 2 candidaturas. Candidaturas é o nome que a gente dá ao processo de seleção para novos missionários que querem ser missionários em Asas. Por que uma grande alegria? Porque fazia 4 anos que a gente não tinha essa candidatura. A missão estava se reestruturando internamente, então a gente por 4 anos não recebemos missionário algum para a área de pilotagem de mecânica. E isso é uma grande lacuna, porque a gente precisa de pessoas na missão. A nossa maior necessidade hoje é de pessoas. E eu, todo esse tempo, já há 10 anos aí no preparo, entre seminário e missão Asas de Socorro,
desde 2009, então, estou na parte de pilotagem de mecânica de aeronaves. E uma grande alegria, um motivo de grande alegria é que no final do ano passado eu completei as 400 horas de voo, que é o número X, o número dourado lá dentro de asas, para a gente terminar o treinamento e ser enviado para alguma base. Então, no final do ano passado, oficialmente a gente terminou o treinamento, a parte de preparo, e agora em abril a missão está enviando a gente para Boa Vista, em Roraima. Então agora chegou, depois de 10 anos, chegou a nossa hora de estar na ponta da flecha, trabalhando lá junto mesmo com os missionários, com as aldeias indígenas, né, com os índios, e podendo ajudar agora de forma mais efetiva o Evangelho chegar em lugares isolados. Então, o plano para esse ano é conseguir levantar o sustento necessário para Boa Vista, e em abril, se Deus quiser, se tudo estiver certo, estaremos em mudança para lá. Então eu quero passar agora um videozinho exatamente sobre a base de Boa Vista, tá? E vocês vão poder ver como que é o dia a dia lá, vocês vão poder ver o que eu e a Sara iremos exercer, quais as funções que iremos exercer lá, ok? O papai está intencionando a companhia, está pronto para o acionamento de táxi. Motivo da Serra, autorizado o acionamento, Boa Vista para de apoio às igrejas e agências missionárias no norte do Brasil. Nosso ministério específico é prover mobilidade à igreja, utilizando a aviação missionária para agilizar a chegada de obreiros que trabalham em locais de difícil acesso, bem como prover comunicação e transporte de instrumentos para que eles possam aqui permanecer. Estamos presentes em 5 estados do Brasil, sendo 4 na região norte. Da base Boa Vista, atendemos cerca de 30 famílias de missionários que moram em áreas de difícil acesso em Roraima, norte do Pará e noroeste do Amazonas. Beneficiamos 18 comunidades com aproximadamente 2.000 cristãos e milhares de indígenas de várias etnias. Nós estávamos lá com 2 aviões e todos os projetos de construção da casa, pousos decolares nas nossas pequenas pistas. Então Deus tem nos abençoado, fez essa parceria junto com a Asa Socorro. É por isso que até aqui nós temos feito o que nós temos feito. Porque se nós não tivéssemos essa parceria, como é que nós iríamos poder fazer o trabalho que nós temos feito até agora? É impossível chegar na área Yanomami, 2 horas de avião daqui para lá, é impossível se não for de avião. Não tem caminho, não temos como chegar em barco, só através de águas. E isso nós temos louvado muito a Deus por essas áreas de socorro que Deus tem colocado nas nossas vidas para fazer parte do nosso ministério. Uma das vezes que eu lembro especificamente foi quando o nosso filho mais velho nasceu. Ele acordou com uma febre, dei um remédio de febre para ele. E ele dormiu um tempo e quando ele acordou eu percebi que alguma coisa não estava certa e ele tinha tido uma convulsão. E tivemos que entrar em contato via o rádio de águas com o médico aqui na cidade. E o Natan não estava bem de jeito nenhum. O médico falou que precisávamos sair urgente para Boa Vista para levar ele ao hospital. Rapidamente, a Águas fez tudo o que precisava ser feito e
na Santa Simbolícia, sem a presença dos missionários de Asa de Socorro, o nosso trabalho se tornaria praticamente inviável. Somos muito gratos a cada missionário de Asa e principalmente a cada piloto que trabalha em nossa área e as famílias deles que são nossos amigos e colegas nas obras de fazer Cristo conhecido em todos os povos. Atualmente, nossa equipe é composta por 5 famílias. Dessas 5 famílias, nós temos 3 pilotos, já proficientes nas pistas operacionais aqui da região, e os outros 2 pilotos estão agora na fase de treinamento avançado. É a fase que nós tornamos esses pilotos proficientes nessas pistas mais restritas também. Eu cheguei há 4 meses em Boa Vista junto com a minha esposa Rosa para iniciar o treinamento avançado de voo. Apesar de eu ser piloto e instrutor de voo, a operação aqui é bem mais complexa, operando as aeronaves na sua performance máxima, pousando e decolando de pistas bem menores e mais críticas no meio da mar. São cerca de 40 horas de aulas teóricas e mais ou menos 15 horas de voo para conhecer as rotas até as aldeias, conhecendo as pistas de pouso, para poder voar nos céus da Amazônia dentro dos padrões de asas de socorro. Uma viagem de canoa demorava 5 a 6 horas de viagem, cheia de corredeiras e perigo no meio do caminho, foi diminuída para 15 minutos de voo. Quando a asa de socorro pousou pela primeira vez aqui abrindo a pista, uma pista que havia sido que foi começada a ser aberta pelos índios mais ou menos uns 10 anos atrás. E quando o avião pousou ali pela primeira vez, o asa de socorro pousando ali, cá se reuniu toda a comunidade, todo o povo se reuniu e eles diziam com grande alegria: vocês viram o poder de Deus hoje? Hoje nós vimos o poder de Deus. Deus é poderoso. Trabalho com a Missão Evangélica da Amazônia há 33 anos e desde que me tornei missionário, eu conheço a Missão Asa de Socorro, que tem nos dado todo o apoio logístico necessário para desenvolver nosso ministério. Eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos que têm nos dado assistência durante todos esses anos. Tem-se estimado que para cada hora de voo são necessárias 5 horas no solo cuidando da parte de manutenção. Só que a parte de manutenção aeronáutica é um pouco diferente do que é como um automóvel. A gente não para somente quando tem um problema, um vazamento, uma coisa, mas é muito mais programado e planejado. A gente segue as recomendações do fabricante da aeronave e a Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil. E cada 50 horas que o avião voa, a gente para e tem um programa para manutenção. Aí nesse intervalo a gente faz coisas como simples rotina, trocar o óleo, tirar as velas, limpar, trocar alguns filtros. Silva Materna decolou de Boa Vista ao 1055, destino Novo Demini, estima 1 hora e 35 de voo, com 5 horas de autonomia, uma pessoa a bordo.
eles fazem os contatos com os pilotos em voo. Podemos passar informações sobre as condições do tempo e acompanhá-los através de suas posições pré-estabelecidas e fixas em suas rotas. Outro benefício do rádio em nossas casas no avião é que podemos manter contato com a aldeia de destino do voo, pois onde há presença de missionários, a ASIS também cede seus rádios e licenças de estação. Matinalmente, nós chamamos cada aldeia e nos certificamos de que está tudo bem por lá. Bom dia, entendi que você tem muito calmo, a visibilidade limitada por conta da serração, está escuro ainda. Quando o contato através do rádio não é possível, a ASIS de Socorro disponibiliza do Spot, que é um transmissor via satélite. Ele manda a cada 10 minutos as coordenadas geográficas, a data e a hora que o avião está voando para um site do qual as esposas ou quem está acompanhando o voo tem acesso, e assim podemos acompanhar o voo, mesmo quando o contato no rádio não é possível. Terminou com um obrigado. E é com um obrigado que a gente quer terminar aqui também. Agradecer à igreja pelas ofertas, pelas orações, agradecer a cada um que tem orado, cada um que tem colocado um curtir lá na nossa foto no Facebook, mandado um comentáriozinho, qualquer coisinha, mostrando, falando, estamos seguindo vocês. Porque vocês fazem parte desse ministério também. Esse ministério não é só nosso, não é só meu, não é só da Sara, mas é da igreja. E a igreja faz parte desse ministério com a ASIS Socorro. Então, muito obrigado mesmo e esperamos receber vocês lá em Boa Vista, visitando a gente, conhecendo o nosso serviço, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir uma casa bem grande com muitos quartos para receber quem quiser ir lá. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amém? Se você quiser saber um pouco mais, converse com o Jefferson no final. Se você é um médico profissional, um dentista, profissional de saúde, tem um programa realmente específico para esse tipo de coisa. Ou se você tem disposição, disponibilidade de poder ir, vá lá, vai fazer uma visita para eles em Boa Vista. Eu envio você, oro por você, e você vai abençoado lá, em nome de Jesus. Queridos, nós temos um amigo muito precioso da MEVA, da Missão MEVA, Missão para a Amazônia, e ele me contou, ele viveu 10 anos numa tribo sem acesso, só avião chegava. E ele teve um filho nessa aldeia, e essa criança começou a ter problema, tem muita malária, né, nesse lugar, e eles aprendem até a distinguir os tipos de malária. E essa criança com febre, e ele não sabia o que fazer, né? Se chamava o avião, se não chamava, o único meio de contato era o avião. E ele ficou orando, buscando a Deus para entender o que estava acontecendo com aquela criança. E ele disse que não foi necessário, né, chamar o avião, mas seria o único meio de contato, a única maneira de sair dali e de levar essa criança a um hospital mais próximo. Então, é um trabalho muito bem feito em Anápolis, né, que é a base deles. E se alguém, eu conheço a base de Anápolis, vale a pena, um trabalho seríssimo, tem muitos anos. Estive em Angola também tem um trabalho semelhante ao da MAF, que eles chamam, um trabalho canadense,
onde eles levam, como o país não tem estrada, as pontes foram quebradas, tudo por causa da guerra. Então a única maneira de chegar nas outras localidades é através de avião. Eu voei num avião desse, eu passei muito mal, né? Quase que saiu tudo, né? Porque o avião ele mexe demais, não é como esses aviões que a gente voa aqui não, né? Que vai daqui para Curitiba, vai daqui para outra cidade aí, não. O negócio é chacoalha mesmo, você tem que ter estômago muito forte para isso, né? Então é um trabalho muito importante. Ore pelo Jefferson, pela Sara, contribua se você foi tocado no coração com eles, em nome de Jesus. Abra o seu Bíblia comigo em Marcos capítulo 19. Marcos capítulo 19. Marcos 16, versículo 19. Amém? Abriram? Amém? Glória a Deus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se aonde, gente? À destra de Deus, à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Diga comigo, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse testemunho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem nos abençoado, tem abençoado a nossa nação. E a tua palavra tem chegado em tantos lugares que nós nem imaginamos. E há pessoas nessa nação em lugares que nós nem imaginamos. Mas, ó Deus, a tua palavra tem chegado até lá. Ó Deus, e ajuda-nos nessa noite a ouvir a tua voz. Diga assim comigo, Espírito Santo, fala ao meu coração. Eu quero ouvi-lo e obedecê-lo, em nome de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado o quê? Né? O que Jesus havia acabado de falar, porque agora a narrativa é de que ele foi recebido no céu pelo Pai, voltou ao céu, ao lugar que ele deixou para vir ao mundo, passando aqui mais de 30 anos, morrendo por nós. Agora ele está retornando ao céu. O Espírito Santo está por descer ainda. Nesse momento o Espírito Santo ainda não veio. E diz aqui, depois de lhes ter falado o quê? Disse Jesus no versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Não? Onde você estiver, você tem uma ordem de Deus para pregar a palavra dele, para ser testemunha dele naquele lugar. Ide, portanto, e pregai o evangelho. E ele diz assim: e quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, o que vem após a fé é o batismo. Então, você que já foi batizado, amém, mas se você não foi batizado, está na hora de batizar, se você crer. E estes sinais, há sinais que vão acompanhar os que creem. E diz aí a palavra de Deus: em meu nome expelirão o que, gente? Demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem quer ser usado por Deus nessas áreas, em nome de Jesus, né? Você orar por pessoas, ela ser curada, você orar por pessoa, ela ser abençoada, você pode comer alguma coisa mortífera e você não vai morrer. Você vai impor as mãos e os demônios vão embora em nome de Jesus. Mas esses sinais somente são para aqueles que vão, para aqueles que obedecem a palavra de Deus, para aqueles que se dispuserem e falam: Deus, eu estou aqui à tua disposição, pode me usar. Para onde quer que o Senhor quer que eu vá? A gente tem mania de decidir a nossa vida segundo aquilo que está acontecendo de melhor. Você ganha aqui R$1.000, aí você recebe uma proposta para você ir para o emprego para ganhar R$10.000. Você vai ou não vai, não? Sim ou não?
10 mil. Você ganha milão. Sim ou não? Ele não pede conselho para ninguém, né? Não olha a carne, não olha a sangue e fala, estou aí. Mas às vezes não é de Deus. Às vezes não é da vontade. Ô pastor, mas você acha que não é vontade de Deus eu ganhar 10 mil? Às vezes não é. Às vezes é uma cilada, né? E é interessante que nós vamos ver um texto aqui em que ele achava que estava indo para o melhor lugar da terra, e foi o pior lugar para a vida dele e para a família dele. Diz a Bíblia que esses sinais vão acompanhar. E ele fala assim, olha, de fato, Jesus termina falando isso. Ele falou, ele deu essa orientação, vá, que eu vou estar com vocês, o que vocês fizerem, eu vou estar acompanhando vocês. E ele tendo partido, deixa eu pegar aqui logo. E eles tendo partido, pregaram em toda parte, diz a palavra assim, cooperando com eles o Senhor. Amém? Queridos, olha aqui para mim. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã puramente na nossa força humana. Você é inteligente, amém ou não? Sim ou não? Você é capaz, sim ou não? Deus te criou com capacidades. Glória a Deus por isso, com inteligência. Há pessoas que são tão abençoadas, privilegiadas, que ela estuda um pouco, ela presta qualquer concurso, ela passa, né? Eu tenho um sobrinho que ele passou nos concursos mais difíceis possíveis. Ele passa, ele tem uma inteligência anormal, né? Não é o meu caso, mas ele tem essa inteligência anormal, né? Graças a Deus por isso, né? E muitas vezes a pessoa é habilidosa com as mãos, a pessoa é criativa, e Deus deu isso a nós, e nós temos que louvar a Deus por isso. E Deus não vai tirar isso de você, porque Ele é dado, amém? Ele depositou isso em você. Essa facilidade que você tem de fazer isso, ou de desenvolver aquilo, Deus deu a você, amém? Mas diz a Bíblia, que quando os discípulos foram enviados, e eles obedeceram, diz a Bíblia que o Espírito Santo, o Senhor cooperava com eles. O Espírito Santo não estava aí ainda, mas diz a palavra que o Senhor cooperava com eles. Hoje o Espírito Santo está conosco, e muitos cristãos estão vivendo a vida cristã sem essa cooperação do Espírito Santo. Estão vivendo na base da sua força natural, e funciona, irmãos, porque muitos estão caminhando aí, mas nada compara quando o Espírito Santo coopera conosco, amém? Não? Um dia eu decidi, dentro daquilo que Deus me deu de habilidade, eu falei, Espírito Santo, eu quero que o Senhor coopere comigo. Ou seja, eu quero cooperar contigo naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou à tua disposição, então eu não quero dar um passo sequer. Eu ganho 1.000, eu estou recebendo uma proposta de 10 mil, mas Deus, se o Senhor não cooperar comigo, e lá onde eu estou ganhando 10 mil, então eu não quero esse salário. E para nós hoje, irmãos, isso é uma coisa impossível de pensar, porque nós precisamos de recursos, sim ou não? Amém ou não? Amém? Amém. Quem aqui tem para emprestar, levanta a mão. Vai levantar. Nem se tiver. Eu não ouvi o que ele falou, o pastor falou, não ouvi, mas não nada. É que nem o salinho, né? Você é para pagar e não ouve, você é para receber, opa, que negócio, né? Mas é assim que nós funcionamos. Nós funcionamos na base daquilo que nos interessa, e nós tomamos decisão se aquilo é o melhor para nós. Mas aí a gente esquece de perguntar, Senhor Espírito Santo, se eu for lá, se eu estiver lá, o Senhor vai estar cooperando comigo? Se Ele disser não, então não vai. Amém, queridos? Você pode estar na aldeia mais distante, que nem o pastor João Luiz lá, mais distante da Amazônia, no lugar mais inacessível do mundo. Se o Espírito Santo estiver cooperando contigo ali, você vai estar no lugar mais seguro do mundo, porque Deus estará contigo ali, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mesmo que haja perdas, como esse hino que o pastor Eugênio falou aqui, o cara perdeu tudo, mas ele não perdeu o quê? A paz que ele tem em Deus, a alegria do Espírito Santo. Amém? Ninguém pode roubar aquilo que o Espírito Santo te deu, mas você pode se dispor disso. Eu posso dizer para o Espírito Santo, olha, pode deixar comigo, eu resolvo. Ele fala, tá bom, então vai. Eu posso montar uma empresa e ter uma empresa com a cooperação do Espírito Santo. Eu posso montar uma empresa puramente com a minha capacidade, a minha inteligência, os meus dons naturais que Deus me deu.
posso tocar o negócio com o Senhor, eu posso ser um bom funcionário numa empresa, porque eu tenho habilidade para aquilo, eu posso ser um bom funcionário, porque o Espírito Santo opera comigo ali. Eu tive essa experiência em vários momentos na minha vida profissional, enquanto trabalhava na parte de agronomia de uma empresa, eu vi Deus operando comigo, em situações críticas, tomando decisões a nível de empresa, onde dependia de uma palavra. E aí o diretor falou assim: o que você falar vai acontecer. Eu parei e falei: do Espírito Santo, o Senhor é comigo aqui. Eu falei: olha, pare de fazer isso. E eles pararam. Não porque eu disse, mas o diretor, a palavra final era do diretor, mas estava confiado numa decisão, numa palavra minha. Se não tivesse parado, eu não sei o que teria acontecido com a empresa naquele momento, naquele exato momento que estavam atravessando. Porque eu falei: Espírito Santo, eu quero a tua cooperação. Amém? E aí você começa a entender por que algumas pessoas não cristãs prosperam. Porque ela tem habilidades, irmãos, e Deus deu a elas, e Deus não vai tirá-las. Amém? Mas Deus quer que você prospere com a sua habilidade, mas com a cooperação do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, no versículo 17. Quem achou, diga amém. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua alma. Não o quê? Não olhes para trás e nem pares. Vira para o teu irmão e diga assim: não olha para trás, meu irmão, nem pare. Nem pares em toda a campina, foge para o monte. Foge para onde? Para o monte. Monte fala de presença de Deus, para que não pereças. No versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló, o que ela fez? Olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. Quando eu li esse texto, em Mateus capítulo 5 diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Deus, o Espírito Santo, está nos comparando com sal. E uma mulher foi transformada numa estátua de sal. E eu escrevi aqui uma frase que diz assim: quem não salga, quem não influencia, vira uma estátua de sal e para. Muitas vezes a nossa fé é paralisada por coisas do passado. Muitas vezes nós paramos na vida porque eu imagino quando o anjo aqui, o que está acontecendo? Sodoma e Gomorra ia ser destruída, e tinha lá uma família, a família de Ló, que era uma família justa, no meio de uma cidade perdida. E aí os anjos foram exclusivamente para tirar a família de Jó, porque Abraão estava intercedendo pelo seu sobrinho, que estava morando lá naquele lugar. Mas para ele parar nesse lugar, um dia houve uma desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí Abraão falou assim: olha, melhor a gente se separar, porque está tendo muita briga, não entre nós, mas entre os nossos funcionários. E Abraão falou para ele: se você for para a direita, eu vou para a esquerda; se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olha e vê toda a campina de Sodoma, o lugar, direção que ia para Sodoma, e era um lugar muito bem regado, com muito pasto. Logicamente, eu quero o melhor para a minha família, eu quero o melhor para o meu rebanho, então eu vou para lá. Então Ló foi para lá, em direção a Sodoma, e Abraão foi para o lado contrário. E ele foi cair numa cidade pecadora, uma cidade que desafiava Deus, uma cidade perdida. Por isso que fala da sodomia. Sodomia é homossexualismo, é relação de pessoas do mesmo sexo. E ali acontecia demais isso. E isso chegou aos céus, e Deus falou: eu vou mandar o anjo para ver se é assim mesmo. Parece que Deus não estava nem querendo olhar para aquilo. E eles foram olhar para assim: esse negócio é assim mesmo. Abraão ficou lá intercedendo, e não havia 10 justos numa cidade. E ele pega pela mão a família, porque a família começa a demorar. Eles pegam assim: vamos lá, vamos embora. E não olhes, não pare, e nem olhes para trás. Não dá, irmãos, para caminhar para frente, olhando para trás sem parar. Eu imagino que aquela mulher estava caminhando e ela começou a pensar assim: meu Deus, eu estou deixando tudo lá na minha casa, estou deixando meus bens,
estou deixando minhas vacas, minhas cabritas, a minha TV de tela plana, o meu micro-ondas, né? Aquele negócio que eu comprei, escondi lá no canto para ninguém pedir emprestado, sei lá, um triturador, alguma coisa lá, né? A gente compra os negócios e não mostra para ninguém, que é para não emprestar, né? Não coloca nem exposto lá. Tem uns negócios sofisticados hoje, né? Você coloca lá dentro, faz suco, faz um monte de coisa. Então, é coisa de mulher. Então, ela comprou esse negócio. Quem sabe estava pagando lá a prestação, não sei. E era o xodó, tinha o sofá dela. Coisa de mulher, né? O sofá é aqui. Aí o marido fala, não, vamos trocar uma. Não, é aqui que eu quero. Não, tá bom, deixa lá. Se é um cara esperto, deixa ela pôr onde ela quer. Não arruma encrenca com esse negócio de sofá, tá? Deixa ela montar do jeito dela. Também não. Quer pôr aqui? Deixa lá. Você vai ficar se intrometendo em coisa de casa, não faz isso não, cara. Deixa a mulher colocar o sofá onde ela quiser, tá bem? A cama onde ela quiser. O importante é que você vai dormir e vai se tentar. Fica se metendo nessas coisas, não, só dá crise esse negócio. E ela estava pensando, estava indo embora, pensando que ela estava deixando que, quem sabe, o chihuahua, né? Chihuahua, o cachorrinho dela lá atrás, aquele outro branquinho, como é que chama? O poodle dela, né? Que ficou para trás, né? E ela para e olha, aquela hora ela se transforma na estátua de sal, deixou. E aí, queridos, a palavra de Deus está dizendo: não lamente aquilo que você perdeu. Não lamente. Olha, perdeu. Não paralise a sua fé por aquilo que ficou para trás. Não paralise a sua vida por aquilo que você deixou lá. Tem gente, eu lembro de José. José foi um homem tremendo, é uma inspiração para a minha vida. Ele foi brutalmente lançado fora da sua família, deixou tudo para trás. Abraão deixou tudo para trás, mas não ficou remoendo o que ficou para trás. Deus deu tudo de novo para ele. E quando os irmãos chegam, ainda ele perdoa os irmãos e coloca no melhor lugar do Egito, na terra de Gósen. Queridos, é isso que Deus quer de nós. Esse negócio de ficar pensando nas coisas passadas, nas coisas, o que se perdeu, o que deixou. Tem gente que é até ruim conversar com a pessoa, porque ele fala: olha, sabe, eu tinha tantos imóveis, eu tinha tanto. Não, eu não tinha, filho, não tem mais jeito, não adianta mais ficar falando sobre isso. Vamos atrás, vamos ter mais. Vamos trabalhar, vamos caminhar. Por isso que ele diz assim: não pare, não olhe para trás, vai para frente, caminhe, em nome de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, vai lá comigo, por favor. Diz assim, Mateus capítulo 5, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Não há como nós exercermos influência e sermos abençoados se nós não nos tornarmos um sal que muda a história da própria pessoa e de outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando eu olho para trás, eu deixo de exercer influência, porque eu fui influenciado pelo meu passado. Quando o passado te influencia, ele te paralisa, ele não permite que você veja o futuro. A pessoa fica cega, ela só vê ela mesma, ela só vê as amarguras dela, as tristezas dela, as decepções dela. É negativa, são pessoas negativas. Você vai conversar, não tem brilho nos olhos da pessoa, porque ela não vislumbra nada no futuro, porque ela está presa pelas coisas que ela perdeu, pelas coisas que ela deixou, pelo que fizeram com ela, pelo que falaram dela, pelas injustiças que ela sofreu. Mas é hora de caminhar. Deixa para trás o que ficou em Sodoma, e Deus vai te abençoar na caminhada de agora para frente. E para piorar a situação de Ló, já estava saindo, perdendo tudo que tinha, ainda ele perde a esposa e vai embora com as filhas. Queridos, muitas vezes há coisas que acontecem na nossa vida que são irremediáveis, não tem mais jeito de resolver. Estava falando com os jovens, teve a primeira reunião dos jovens agora ontem,
Eu estava ministrando a eles falando sobre Saul. Saul foi um homem ungido por Deus. Amém? Não? Deus chamou Saul. Deus ungiu aquele homem. Ele não foi pego a laço de qualquer jeito. Ele profetizou esse homem. Diz a Bíblia que Deus o mudou num novo homem. Mas depois de 2, 3 anos lá de reinado, ele vai enfrentar lá os filisteus numa guerra. E aí acontece que Samuel, o profeta, que era uma pessoa habilitada por Deus para oferecer os sacrifícios e pedir a benevolência, a bondade de Deus e o favor de Deus para uma guerra, ele falou assim: daqui 7 dias eu chego, Saul. E quando chegou no 7º dia, ele não veio. E esse homem ficou inquieto. E ele ficou com medo, porque os soldados começaram a sair embora. E quando ele pega o animal, oferece o sacrifício, e quando ele termina de oferecer o sacrifício, diz a Bíblia, chegou quem? Samuel. Se ele tivesse esperado, eu estava falando para ele, se ele tivesse esperado mais, quem sabe mais 1 hora, mais 2 horas, não teria acontecido um fato drástico como aconteceu. E Samuel chega e diz assim: o que você acabou de fazer? Não, é que você demorou, não sei o quê, mas não tem explicação. Isso não é para você fazer. Naquele tempo o rei não poderia fazer aquilo. Era uma ordem de Deus, era um princípio de Deus. E ele sabia muito bem disso. Mas pela pressão da situação, e ele diz assim: e forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que eu não deveria fazer. E ofereceu o holocausto. Aí o profeta fala assim: a partir de hoje Deus vai escolher um outro homem para ocupar o lugar. E Deus dá uma outra chance para ele. Mas na próxima chance ele acaba desperdiçando a chance também. Porque Deus vai com ele numa guerra e fala assim: olha, eu quero que você destrua tudo. Daí depois ele acaba segurando alguns animais, segura o rei. E quando Samuel normalmente chega e fala assim: peraí, o que é esses animais aqui? Não foi falado para você que os animais todos deveriam ser mortos? Não, mas eu segurei o melhor para o Senhor. Mas não foi isso que Deus disse para você, rapaz. Não foi a ordem de Deus. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Entenda o que Deus está dizendo. Queridos, diga assim comigo: com Deus não se brinca. Não se brinca com Deus. Não dá para levar Deus de qualquer jeito. Não dá para levar a vida cristã embolada, mais ou menos como se leva qualquer outra coisa na vida. É séria a coisa, porque Deus nos trata com seriedade. E quando Deus faz uma promessa e Ele afirma algo, Ele vai até o fim conosco. Amém, irmão? Amém, queridos? Quando Deus diz: eis que estou contigo todos os dias, é porque Ele vai estar conosco todos os dias. Dias ruins e dias maus. É como aquele amigo, quando a coisa fica ruim, você não acha ele. Principalmente quando você está devendo, tá? O cara fica sabendo que você está devendo, aí você não acha ele nunca, não acha. O cara some, evapora. Porque ele ficou sabendo que se encontrar com você, vai pedir dinheiro emprestado para salvar alguma coisa aí. Deus não é assim. Deus não falha. Deus não mente. Deus não nos deixa sozinhos numa rua sem sair. Ele está conosco em toda a situação. Eu quero falar aqui sobre 4 coisas, rapidamente. Coisas que nos levam a olhar para trás. Quando é que nós olhamos para trás? Vai lá em Números capítulo 11, por favor. Volta lá no início da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números, capítulo 11. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Números 11, versículo 4. 11, 4. Diz assim: acharam, amém? E o populacho. E o quê? Quem que é esse populacho? Quem diz aí na Bíblia? O povo. Os estrangeiros. São as pessoas que, quando o povo de Israel saiu um populacho. É um povo que não era hebreu, tá? E esse populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Comida de quem, igreja? Dos egípcios, do lugar onde eles estavam escravizados. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos quê? Dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos o quê? Alhos silvestres. Quem gosta de alho aí? Das cebolas. Quem gosta de cebola? E dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná, porque Deus sustentava o povo com algo que caía do céu e era uma casquinha que virava sobre a terra. Aquele era o maná, o pão de cada dia.
porque eles não trabalhavam, mas tinham toda manhã e recolhiam para alimento diário. E eles começam a pensar naquilo que eles deixaram, o que ficou para trás. E eles estão agora rumo a um lugar excelente, a terra que emana leite e mel. Eles estão chegando num lugar maravilhoso, num lugar onde todo mundo gostaria de estar. E eles ficam pensando naquilo que ficou para trás, na comida que eu não tenho, naquilo que eu experimentei e que eu não tenho hoje. Mas olha, você vai ter algo excelente daqui a pouco. Calma, espera um pouco. Amém? Espera, saiba esperar. Jovem, você que não casou ainda, tenha paciência, espere, né? Coloca uma foto lá, sei lá, vai lá no negócio lá, faz uma produzida lá e tira uma foto e manda para o rapaz, fala assim, olha aqui, olha eu aqui, ó, né? Você, rapaz, né? Sei lá, dá um jeito, fica bonito, fala, Jesus, me faz bonito agora, tira uma foto que depois volta ao normal, né? Aí ela chega e fala, nossa, mas não era bem assim, eu não sei, mas não, isso aqui é iluminação, tal, aquela coisa, né? Mas aí ela te conhece, e você conhece ele, e o coração começa a se aproximar. Mas não se precipite, em nome de Jesus. Não se precipite para dizer sim, para não dizer não. Diga sim, diga não, segundo a direção do Espírito Santo que está cooperando com você. Quando eu olho para trás, o Espírito deixa de cooperar comigo. Quando eu fico lembrando das coisas passadas e fico lambendo o beijo naquilo que aconteceu no passado, o Espírito Santo não pode cooperar comigo, porque eu estou vivendo no passado, eu estou pensando naquilo que ficou para trás e que não tem mais jeito, e tem muitos voltando para trás, porque o Espírito Santo deixou de cooperar com eles, porque eles estão valorizando muito mais aquilo que eles tinham do que aquilo que eles estão tendo hoje. Queridos, quando eu encontrei com Jesus, há 30 e tantos anos, nem sei mais, né? Se fizer a conta em 55 menos 16, você faz aí, não sei quanto dá, mas é por aí. Eu nunca pensei em voltar atrás, porque aquilo que eu experimentei de Deus, irmãos, e olha, eu não sou muito melhor que você não sou nada melhor do que você, é que eu experimentei algo que não tem nada a ver com o meu passado. Nada me dá mais alegria, mais prazer do que a presença do Espírito em mim. E olha que já passei por momentos difíceis, momentos de sequidão, momentos onde aparentemente o Espírito Santo estava ausente de mim, mas Deus estava dizendo, vamos ver se você tem fé mesmo, porque a fé é a certeza de coisas que não se veem. Amém? Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas eu sei que ele existe, a palavra de Deus diz isso, e ela não volta vazia. Então, pela palavra de Deus e por aquilo que eu leio, eu não volto atrás, em nome de Jesus. Mas muitos cristãos estão voltando atrás, e quando ele pensa e olha para trás, o Espírito Santo deixa de cooperar com ele, e as coisas começam a ir somente na força do braço. Quando eu vou fazer uma visita, quando eu vou pregar um culto como esse, eu falo, Espírito Santo, libera os teus anjos à minha frente, prepara aquele lugar, prepara o momento, prepara essa situação que eu vou enfrentar. Eu tenho uma reunião agora, próxima semana, para resolver um problema lá dos negócios da família nossa. Estou orando para o Espírito Santo, Senhor, manda os teus anjos na frente, prepara o coração daquela pessoa lá, mas seja feita a tua vontade. Tem coisas que você não entende. Tem coisas que você não entende, sim ou não? Você fala, mas eu não entendo isso, eu também não entendo. Mas eu caminho, sem entender. Sim ou não? Eu não vou por aquilo que eu entendo, eu vou por aquilo que eu creio. Amém? Diga para o teu irmão assim, você não vai entender, mas você tem que crer. Amém? Não? Quando nós olhamos para trás, quando ficamos lembrando das coisas passadas. Segundo lugar, nós paralisamos e nós ficamos sem a cooperação do Espírito Santo quando nós estamos no lugar onde Deus não se manifesta. Vai lá em 1 Tessalonicenses. Se você não achar, eu leio para você. Mas lá no Novo Testamento, um pouquinho antes de Timóteo, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Colossenses, Tessalonicenses.
capítulo 5, perdão. Diz assim, vocês acharam, né? 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos, diga comigo assim, abstende-vos de toda forma de mal. E algumas traduções, revista corrigida, abstende-vos de toda aparência do mal. É isso sim que está escrito aí? Ele está dizendo, olha, cuidado com a aparência. Olha, irmãos, eu já deixei de fazer coisa que não necessariamente era pecado não, mas por causa da aparência eu deixei de fazer. As pessoas perguntam para mim, pastor, toma um vinho aqui, tal coisa. Eu gosto de vinho, mas por que eu não tomo vinho? Por causa da aparência. Eu sou um líder, eu não posso. Porque tem gente que não tem controle. Sim ou não? Há pessoas que vão olhar o pastor tomando um pouco de vinho e dizer, opa, agora vamos rachar o cano aqui, né? Vai virar o cana brava da vida. Porque não tem controle. Eu me lembro, irmãos, aprendi isso porque eu trabalhei numa casa de recuperação de viciados. Eu sei o que é isso, eu convivi com isso, eu lidei com isso mais de 8 anos, indo lá, voltando, administrando, cuidando, eu vi o que é uma pessoa tendo delírio, aquele delírio treme, aquele negócio que fica tremendo, por causa da ausência de álcool. Eu vi isso com os meus olhos, dá vontade de chorar, irmãos. A pessoa numa dependência total de álcool. E eu lembro que um rapaz, um pedreiro, ele passou pela clínica, recuperou, parou. Eu estava fazendo uma casa e ele estava lá construindo, ajudando lá. E eu levava almoço para ele. Ele fez o almoço e nós levamos o almoço com suco de uva. Ele devolveu o copo de suco de uva cheio com uma marmita vazia. Eu falei, você não tomou suco de uva? Você não posso. Isso me lembra algumas coisas. Percebe? Não pode. Tem gente que não tem estrutura para isso. E eu, como pastor, eu não posso ser uma pessoa que vai levar alguém a isso. Porque eles estão olhando para nós. Amém? Ah, mas você fez isso? Não. É pecado tomar um pouco de vinho, biblicamente falando? Não. Não é pecado isso. Mas no meu caso, eu falo não faço. Por mais que eu goste. Estou me ligando. Aparência. A aparência, eu estou. Esses dias nós fomos lá no Itatinga. Ô pastor, você foi lá? Fui lá. Foi eu Diego. Irmãos, eu não sabia o que era isso nessa cidade. Nós moramos aqui há 14 anos, sempre vou falar do tal do Itatinga, mas até que começou um trabalho da Jocum, numa casa de prostituição, e a primeira ex-prostituta foi batizada recentemente. Até eu mostrar a foto aqui, e até esconderam a face dela, mas ela está dentro da água sendo batizada. Um dia o André vai vir aqui falar um pouquinho sobre isso. E nós fomos lá dar um curso. Aquele curso foi planejado para você. E como a esposa do Diego não estava aqui, eu fui com ele. E nós entramos na casa de prostituição. E quem vê o pastor entrando com o discípulo na casa de prostituição? Aparência do mal, sim ou não? E às vezes, irmãos, por Jesus nós temos que tomar algumas posições. Jesus entrava na casa do pecador e diz, esse aqui come com os pecadores, bebe de vinho, não sei o que, tal coisa. E Jesus fala, veio João Batista que não bebia vinho, entrar na casa de ninguém, está doido. Eu aqui entro, sou beberrão, comedor de carne, vocês não tem, o que vocês querem? Quer dizer, tudo está ruim com o povo. Nós fomos lá e ele continuou até a última lição que ele deu para essa mulher, se converteu. E hoje tem uma casa que nós, como igreja, sustentamos essa casa pela metade. 50% nós mantemos como igreja. E elas estão lá na casa aprendendo uma profissão e saindo do lugar onde elas estão. Mas tem lugar em que Deus não se manifesta. Por que nós fomos lá? Porque nós clamamos a Deus e Deus se manifestou. Aí o jovem vem e fala assim, pastor, então eu vou na balada agora. Se Jesus se manifestar lá, vai. Pronto. Agora, se ele não se manifestar naquele lugar, meu irmão, cai fora de lá. Não é lugar para você. Não fique indo em lugares que Deus não se manifesta. Deus vai se manifestar por tua causa. Mas se você não estiver firme com Jesus, é melhor você não ir. Porque aí, ao invés de salgar, você vai ser salgado. Ao invés de salgar, você vai virar uma estátua de sal. E vai parar. E a coisa não vai ser boa para ninguém. Amém, queridos? Amém. Deus nos criou para isso.
Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o quê? Convém. E eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10 fala: todas são lícitas, mas nem todas edificam. Tem coisa que não edifica. É lícito, mas não traz edificação nenhuma. Não há pecado, mas não edifica, não faça. E não fique insistindo em fazer, porque você vai paralisar. Terceiro lugar, nós ficamos olhando para trás e ficamos sem a cooperação do Espírito Santo quando nós não abrimos mão ou relativizamos os valores do reino de Deus. 1 Timóteo 4,12 diz assim, vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. 1 Timóteo 4,12. Paulo aqui escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, seja um padrão, seja alguém que as pessoas olhem e desejem ser igual, padrão dos fiéis. Na onde, gente? Na palavra, no procedimento. Vocês estão comigo lá? 1 Timóteo 4,12. Na palavra, no procedimento, no amor, na onde mais? Na fé e na pureza. Diga comigo assim: palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Padrão dos fiéis. Não abra mão, não relativize a palavra de Deus. Não podemos abrir mão de princípios bíblicos. E quando nós começamos a abrir mão de princípio bíblico, é porque nós estamos olhando para trás. É quando eu não tenho palavra mais, ou quando a palavra de Deus não tem mais força em mim. Agora, ou eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de Deus. Vamos ver quem vai prevalecer. Deus, então seja feita a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade. Amém? Não? Jesus disse para os discípulos: ide pregar o evangelho. Agora é melhor ficar em casa sem televisão, no ar-condicionado, do que sair na rua num calorzaço desse, né? Graças a Deus, porque os aviões lá de Socorro tem ar-condicionado, né, Jefferson? Não posso. Não tem. Ar-condicionado é um vidrinho que abre do lado assim. Eu voei no negócio, quase tudo para fora, né? A coisa é séria. Mas por que eu faço? Por causa do reino de Deus. Porque se eu pegar um Yanomami daquele e falar assim: muito obrigado, gente, porque vocês vieram aqui, pronto, eu ganhei minha vida. Pegar um daqueles outros lá, da Missão Novas Tribos e outros que pregam o evangelho nessas tribos todas do país, eu ganhei. Alguém que esse final de ano veio escrever uma carta para mim e disse assim: pastor, muito obrigado. Obrigado pela sua vida. Eu estava ministrando aqui aos jovens, eu mostrei um vídeo está circulando muito forte aí. O pastor é uma história que ele inventa, né? E ele senta na cama assim e fala assim: gente, não dá mais, não vou largar. Eu, pastor de jovens, eu vou largar a mão. É muita incompreensão, é muita falsidade, é muita gente criticando. Eu não dou conta mais e toco o celular. No primeiro momento ele desliga e ele acaba com o ministério dele ali. Mas no outro momento diz assim: e se ele tivesse atendido o celular? Aí ele começa a falar, o celular toca e ele atende. É uma pessoa fala assim: ô pastor, estou te ligando aqui, sabe por quê? Rapaz, você é uma bênção na minha vida. Sabe, você me inspira a continuar com Cristo. E o cara começou a chorar, né? Ele estava pronto para entregar os pontos naquela hora ali. Não pare. Sabe, daqui a pouco o celular toca e alguma coisa vai acontecer. Deus vai te dar um sinal. Nos momentos de maior angústia, foi aos pés da cruz que o Senhor me levantou. Foi no momento em que eu coloquei a minha cabeça sobre esse livro e falei: Jesus, eu preciso de uma palavra do Senhor. O Espírito Santo que cooperava comigo falou assim: vem cá, deixa eu te falar algo. São coisas que ficam marcadas, e eu marco a data, marco na Bíblia, para eu nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer. Porque isso é direção para a minha vida. É a palavra de Deus que não volta vazia. Queridos, quem escreveu esse livro aqui foram homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que esse livro fechado é um livro qualquer, mas aberto é a palavra de Deus para você e para mim. É diferente. Amém? Amém. Não abra mão, não relativize. Sei lá como fala aí, é a palavra de Deus. Amém? Não dá para ficar abrindo concessões. Não dá para ficar abrindo coisinhas. Sabe, você que namora, todo mundo fica, todo mundo vai para cá, não vai não.
não macule, não vire uma estátua de sal, porque o Espírito Santo não vai cooperar com você, não é da vontade de Deus. Entenda em nome de Jesus, sexo foi feito por Deus para ser feito dentro do casamento, nunca fora dele e nunca antes dele. Amém? Não tente forçar a palavra. A palavra de Deus, ela não vai voltar atrás para ninguém. Jesus não vai voltar atrás e nem vai negar a sua palavra. Em último lugar, Mateus capítulo 18, vai lá comigo. Volte aí a sua Bíblia, Mateus 18. Quem está comigo aí, diga amém. Não abra mão da pureza, não se canse de amar, continue crendo, continue tendo um procedimento segundo a palavra de Deus, que honre a Deus, que você seja esse bom perfume de Cristo. Amém? Diga para o teu irmão, seja o bom perfume de Cristo. Mas não cheira o teu irmão não, que esse azedume está aí, calor, vai estar legal, né? Mas é espiritual, coisa, né? Mateus 18, versículo 34, diz assim: indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos aqui no original, são os atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, porém, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, se da onde, gente? Em outra tradução aí, de coração, não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Eu ouvi hoje um negócio interessante. Eu não gosto desse negócio de MMA, eu acho uma estupidez esse tipo de esporte, uma loucura para mim. O cara deitado no chão e se massacrando ele. Acho que o nosso corpo não foi feito para ser agredido dessa forma. Porém, há um lutador que se diz cristão, e há 11 anos atrás ele teve a irmã dele sequestrada, sumiu a moça, até hoje não encontraram, sumiu. Mas ele foi para a igreja, ele foi buscar refúgio em Deus. E aí na entrevista que deu para ele, eu falei assim: e aí hoje? Ele falou assim: eu perdoei ele. Eu falei assim: você perdoou ele? Ele falou assim: se ele aparecer na minha frente agora, eu digo para ele assim: eu te perdoo. Eu gostei muito disso. Sabe, porque muitas vezes nós ficamos olhando para trás e viramos e paralisamos a nossa vida, porque nós achamos que perdoar é você concordar com o erro da pessoa. Perdoar é você se livrar daquele sentimento brutal que destrói, que paralisa, daquele sentimento que faz mal, daquele sentimento que tira o seu semblante de paz, que rouba o seu sorriso, que rouba a sua alegria, que rouba a sua tranquilidade. É aquele negócio que vem na sua mente e fica circulando ali e você fica embrutecido com aquilo. Perdoar é você entender que a vingança pertence ao Senhor, é Ele que vai retribuir. Amém? Não? Eu não vou retribuir a ninguém. Não tem como. Queridos, para os homens há coisas que não tem como voltar atrás. Teve aquele brasileiro que foi entrar naquele país lá, que chama Indonésia, e o homem inventou de entrar num país que é proibido, todo país praticamente é proibido a droga, entrou lá sabendo que aquilo é uma pena de morte. Ele foi morto agora no sábado, foi fuzilado. Há coisas que não tem como voltar atrás mais, mas a minha vida com Deus sempre é a esperança, amém? Há consequências físicas que não tem como reparar, mas a questão espiritual está sempre aberta para nós. Sempre a chance em Deus. Deus sempre está com as mãos estendidas. Ele nunca nega o favor dele a nós. Amém? Deus sempre dá um novo dia. Porque antes do novo dia é uma noite, e que você pode ter chorado ali, mas o novo dia, a alegria vem no outro dia. São as novas possibilidades. Mas não fique preso a pessoas. Não permita em nome de Jesus que pessoas roubem a sua alegria, a sua vida. Perdoe, libere a pessoa em Deus. Eu gostei muito. Ele disse assim: se ele vier aqui hoje, se esse sequestrador vier aqui hoje, mesmo que tenha matado a minha irmã, eu vou dizer para ele: eu te perdoo. Eu sei que eles vão ter consequências disso, mas eu perdoo. Eu estou em paz com eles. Amém? É essa vida que vale a pena. É a vida
onde José olha os seus irmãos, onde ele foi totalmente injustiçado, ele falou: perdoo vocês, vocês estão perdoados, então vocês vêm morar comigo, eu vou levar, vou dar o melhor. Irmão, se fosse comigo, eu ia fazer esses caras morar num lugar que tinha mais mosquito, mais rã e mais peste, para pagar o que fizeram comigo. Verdade, ele conheceu o Egito, ele sabia onde era ruim. Ele falou: sabe uma coisa, eu vou dar uma lição nesse pessoal. Vem cá, meu pai fica comigo, agora vocês, ô cambada, vocês vão lá malhar a terra lá. Não fez isso não, irmãos. Isso é o coração de Cristo. José é uma tipologia de Jesus. E ele perdoa, ele reconcilia, ele abraça e pega todo mundo e leva numa terra que não teve praga, nenhuma das 10 chegou lá. Amém? É isso que vale a pena a nossa vida em Cristo. São essas coisas que transcendem o natural, que transcende a justiça do homem e que vai além disso e muito além disso. Vamos orar, vamos ficar em pé, fique em pé agora, quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco, o teu amor está aqui. Obrigado, Deus. Pai, nós queremos que o Senhor coopere conosco, cooperando com eles o Senhor. Mas, ó Deus, não dá para o Senhor ficar cooperando conosco se ficamos olhando para trás, presos no passado, em nome de Jesus. Se ficamos indo a lugares que íamos antigamente e que o Senhor não está ali, não se manifesta lá, se ficamos relativizando os princípios do reino, os valores do reino de Deus, quando ficamos, Senhor, com ressentimentos, não deixa que não for. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço que a tua glória, a tua graça venha sobre nós aqui. Em nome de Jesus.